Olá, estamos iniciando mais um podcast Negócio.rs e olha que hoje nós vamos conversar alguma coisa que mexe muito com todo mundo, viu? Principalmente aqueles que já têm uma condição um pouquinho diferente e é onde a gente quer que todo mundo tenha e para isso boas informações é muito importante. Vamos falar sobre holding. O que é uma holding? Os problemas que ela pode te ajudar, tanto em planejamento sucessório como nas próprias investigações criminais. E para isso trouxe dois convidados muito especial, Leandro Collin, contador especialista em gestão patrimonial e societária, e Raul Linhares, advogado atuante na área criminal e no direito privado. Sejam muito bem-vindos, senhores, aqui para esse programa. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal, até porque eu já tinha cantado a pedra, bate-papo de boteco, né? Para todo mundo se sentir muito à vontade. Mas eu vou começar por ti, Leandro, falando sobre holding. O que é uma holding e quais os principais tipos? Bom, primeiramente, muito obrigado, Jorge, pelo convite. É uma satisfação estar aqui no programa Negócio.rs para falar de um tema muito importante também. E uma alegria muito grande estar na companhia aí do Dr. Raul. Então, para nós falar sobre esse assunto. Vamos lá, então. O que é uma holding, né? Pois é, todo mundo fala disso, né? Todo mundo fala. Agora a gente vai abrir bem ela, então. Vamos lá. Exatamente. O que é holding? Holding é uma participação. Tá? Nada mais é do que uma participação. Então, onde essa participação detém um controle, né, de uma empresa, né, para uma família, uma empresa. Então, essa participação dentro de uma holding, então, para ter o poder decisório dessa família, dessa empresa. Então, basicamente, para ser mais simples para o pessoal que está nos assistindo, é uma participação, né? E a holding ela é dividida em dois tipos de holding, que é a holding pura, né? A pura é a holding que tem só a atividade de participação, né, puramente dita, e também temos a holding mista, que além da atividade de participação, que é peculiar de uma holding, temos também uma atividade, por exemplo, de administração de imóveis, alguma outra atividade que a família queira, né, controlar junto a essa empresa, né? Raul, se ele está dizendo isso, eu queria então ouvir de ti, por que ela se tornou tão popular? Vamos lá, Jorge. Primeiramente, um grande prazer estar de volta aqui ao Negócio.rs, especialmente na companhia do Leandro. E por que ela se tornou tão popular? Primeiro porque é um excelente mecanismo, tá, para atingir alguns objetivos, e isso depende muito de caso a caso, né? O Leandro vai saber que acompanha em muitos casos e muitos clientes que buscam essa estratégia. Por exemplo, organização patrimonial, ela é muito efetiva em alguns casos, quando ela é recomendada. Planejamento patrimonial e sucessório, ela é muito importante e muito efetiva também. Redução de carga tributária, esse talvez seja o ponto mais almejado pelas pessoas que buscam, né, a estruturação de uma holding, que é basicamente uma empresa, né? E aí, claro, no Brasil isso é muito mais interessante porque a gente tem uma carga tributária pesadíssima. E na pessoa física, muitas vezes é estratosférica, né? Então as pessoas buscam a holding, me parece que sobretudo por dois motivos, tá? Os principais dentro de vários, redução da carga tributária e também a busca por uma certa proteção patrimonial. É isso que eu ia te perguntar, nesse momento quando tu colocaste que é recomendada, tu disseste que a holding é muito efetiva quando recomendada. Quando recomendada, porque me parece que em alguns casos ela não é. Isso vai depender muito de vários fatores. Por isso que o advogado gosta muito de dizer, não, depende do caso, é caso a caso que precisa analisar, não é? Eu não sei qual é o patrimônio da pessoa, quer dizer, se é um patrimônio considerável ou não. Qual é a principal fonte de renda, né? Se ela quer uma holding para quê? Para gerenciamento de aluguéis, por exemplo. Então, isso pode ser efetivo a depender do caso, tá? E aí, claro, ela vai ser recomendada ou não. Geralmente, quando a pessoa tem um patrimônio significativo, ela quer alocar imóveis para gerenciar locação, por exemplo, costuma ser um mecanismo bastante interessante.
E claro, uma outra questão que é premente aí é reforma tributária entrando em vigor em breve. Tá? Ainda assim, a holding, me parece, vai seguir sendo um excelente mecanismo. Tá? Mas me parece que a grande procura é nesse setor, tá, Jorge? É proteção patrimonial, quer dizer, eu quero distinguir, tirar o patrimônio da minha titularidade e botar dentro de uma PJ, tá? E aí eu tenho uma independência aqui patrimonial. E a redução da carga tributária. Tá? Tributar na PJ geralmente é mais vantajoso do que tributar na pessoa física. Pessoal, tanto o Leandro como o Raul são especialistas, mas eu tenho aqui um roteiro básico, a gente precisa, não é a minha área, então eu preciso ter mais ou menos umas informações, mas eu gostaria, já indo na sequência que tu dissesse, olha, para proteção de patrimônio, isso ainda é efetivo, hein? Porque a gente, me parece assim que os caras estão indo atrás independente de como é a circunstância. Isso ainda continua sendo muito efetivo ou já não é mais tanto como era? Ainda é bastante efetivo, mas me parece que há um certo exagero, muitas vezes, naqueles profissionais que vendem esse mecanismo, tá? Eu gosto muito de dizer que a holding é um mecanismo de proteção patrimonial, mas eu não gosto muito da ideia de blindagem patrimonial. É diferente. Blindagem no sentido de estou 100% seguro, ninguém vai alcançar esse patrimônio. Isso me parece algo impossível. Tá? E, claro, a pessoa que busca o instrumento da holding, única e exclusivamente, com a finalidade de esconder um patrimônio, também me parece que é um mecanismo equivocado. Tá? Nós temos formas, eu digo, credores, os credores têm formas jurídicas de buscarem o patrimônio da holding por dívidas do sócio. Isso é possível quando a holding é utilizada de uma forma, digamos, deturpada. Tá? Quando eu tenho, por exemplo, uma confusão patrimonial, quer dizer, a holding ela foi constituída, o patrimônio foi transferido para a holding, mas a holding, ela, pela conta dela, está quitando dívidas dos sócios, por exemplo, dívidas pessoais. Tá? Eu tenho uma confusão patrimonial aqui. Nesses casos, nós costumamos dizer, é um abuso da personalidade jurídica da holding. Quer dizer, aquela independência patrimonial entre patrimônio da holding e patrimônio dos sócios, que deve haver, ela não existe mais. E aí nós conseguimos, por essa confusão e a comprovação de um uso distorcido da holding, né, poderíamos dizer de má fé, nós conseguimos atingir o patrimônio da holding. A desconsideração da personalidade jurídica, que é um instituto específico do direito, ela geralmente é utilizada para quê? O empresário que se usa da PJ para adquirir dívidas e depois ele simplesmente fecha a empresa. O patrimônio está com ele. Tá? Os credores da PJ buscam no patrimônio do sócio essa satisfação da dívida. No caso da holding, nós podemos ter a desconsideração inversa. Quer dizer, o empresário que joga o patrimônio para a holding e começa a adquirir dívidas próprias, ou já tinha dívidas antes. E aí constitui a holding para que esse patrimônio não seja atingido. O credor do empresário busca na holding a satisfação do débito. Então é por isso que a holding é um mecanismo interessante de proteção patrimonial, sim. Blindagem, não. Eu acho que, eu estou te dizendo porque, para mim, sempre foi uma coisa que a gente escutava, não, vou criar uma holding para eu ficar bem tranquilo. Por isso que eu já lancei essa pergunta, embora nós vamos chegar no momento quando vai entrar para lá da perícia criminal quando mesmo. Já né? deu o problema. E aqui hoje mesmo nós vamos chegar na hora do problema criminal mesmo. Mas eu queria também já voltar para o Leandro. E eu acho que já começa a ter essa energia aqui, né? Tipo, por exemplo, a holding organiza os bens da família, tá? E quais os benefícios que traz para um processo sucessório? Sim, boa pergunta. Só queria emendar a fala do Dr. Raul, muito bem colocada com relação a se abrir uma holding depois de uma empresa, por exemplo, ter um processo, ter uma situação que é para blindar o patrimônio, que é para esconder o patrimônio. Então, nesses casos, realmente, né, a justiça tem dado a favor desse credor, né, buscar esse patrimônio. E antes? E já dou um spoiler. Nesse caso, nós temos prática de crime. Já nesse caso,
Depois a gente volta nisso. Aham. Deixa eu pegar minha folha lá de trás. Não, esse aqui vai lá. Ah, tu tá vendo só? E aí, então, continua, vamos ver. Mas, voltando para a questão da holding, para planejamento sucessório, ela é bastante eficaz, desde que seja feita da maneira correta, né? Então, por quê? Por que eu digo isso? Porque transferindo os bens da família para uma holding, né, dentro do guarda-chuva da família, geralmente os pais, os filhos entram junto dessa holding. Então, futuramente, quando vier a faltar um pai ou uma mãe, né, nós temos um benefício muito grande, né, com relação a tributos, né, especialmente o ITCMD. Então, ali O que é o ITCMD? É o Imposto de Transmissão de Doação Causa Mortes, né? Então, a gente tem um benefício muito grande, porque o que acontece hoje? Nós tivemos um caso específico agora no escritório, recentemente, agora em abril desse ano. Uma senhora teve um patrimônio oriundo do marido com um valor bem expressivo, né? E esse patrimônio, por sua vez, gerou um imposto de 6% sobre esse valor milionário. Então, o que aconteceu? A senhora não tinha recursos, né, doutor, para poder pagar esse ITCMD, para poder transferir e finalizar o inventário. O que aconteceu? Teve que pedir para o juiz uma autorização para vender um imóvel, né, o juiz conscientemente liberou, para poder fazer frente às custas do inventário. Então, é uma situação que se apresenta, né? Com certeza. Diferentemente de se os bens estiverem na holding, constituídos de maneira correta, eles podem ser simplesmente transferidos, né, via uma transferência de cotas. Porque na sociedade, quando se integraliza um imóvel, né, então faz a doação, o pai e os filhos, vamos supor, depois a gente só simplesmente faz uma transferência de cotas para os filhos, né? Então é um processo muito rápido, muito simples de ser feito. Diferentemente do inventário. Os custos são maiores, o tempo, né, atualmente, o tempo tem levado por vezes 2, 3, 4 anos, né, para finalização do inventário. Uhum. Então, isso dá uma diferença muito grande. Mas é muito importante ser colocado que, por vezes, não é vantagem, né? Nós abrimos uma holding. Nós, por praxe, no escritório, nós sempre fazemos um levantamento comparativo, pessoa física versus pessoa jurídica na holding. Então, nem sempre é vantajoso transferir os bens. É o que o Raul estava comentando, né? O Raul estava comentando. Então, muitas vezes a pessoa tem poucos bens, né, que não fariam sentido. E esses bens já estão avaliados por um valor de mercado, né, então não teria um grande benefício. Outras vezes a pessoa tem muitos bens e bens antigos, né? E aí sim, né, esses bens podem ter aluguel, podem ser colocados à venda posteriormente. Então, nesses casos, e ainda com um benefício muito importante de poder transferi-los pelo valor de custo para a holding. Por exemplo, um valor do imóvel de R$100 mil, ele poderia ser transferido para a holding, né, pelos mesmos R$100 mil, diferente do valor de mercado. Quando tem muitos imóveis. Quando tem muitos imóveis. Cria o holding para colocar para lá. Exatamente. A legislação prevê esse movimento de forma lícita, né, e com esse movimento, né, o contribuinte não pagaria o ganho de capital que teria dessa transferência, dessa variação, né. Então, volto a dizer, nós temos que fazer conta. São uma série de benefícios, né, mas por vezes esses benefícios não alcançam uma economia que vale a pena nós fazermos. E no caso, vamos supor que é feita essa holding e é colocado os bens pelo valor que está original. Sim. Não tenha... no momento da venda, então ali vai ser atualizado o valor da venda do imóvel e aí vai ter um imposto por ser pago. Isso, aí vai ter o imposto por ser pago na pessoa jurídica. Que já é menor. Por vezes não é menor. Também tivemos casos já de impostos. Por exemplo, na pessoa física paga-se 15% sobre o ganho do imóvel. Porém, temos uma redução bem significativa a depender do tempo desse imóvel. Um exemplo prático, um imóvel de R$100 mil na física que vai ser vendido por R$1 milhão,
ao longo de 20 anos, por exemplo, que esse contribuinte possui esse imóvel, a base de cálculo não é pura e simplesmente os R$900.000, que é a diferença do custo pela venda. Temos uma redução, a Receita tem essa questão de reduzir a base de cálculo em função do tempo do imóvel. Então, esse imóvel, essa base de 900, pode cair para uns 300, 400. E algumas deduções, né? Quer dizer, vendeu o imóvel e já utilizou para adquirir outro. Exatamente. Algumas deduções na pessoa física que me parece que na jurídica já não teríamos. Exatamente. Nesse caso, então, tem que chamar um contador e um advogado, né? Com toda certeza. Toda certeza. Com toda certeza. Eu sempre digo que tem que fazer conta, né? E tem que ter alguém assessorando, né? E claro, além de tudo isso, a holding tem o seu custo também, não é? Porque ela é uma empresa, ela vai precisar de um contador. Ela vai ter algumas obrigações que toda empresa tem, de declarações, enfim. Não é uma PJ que você vai abrir e vai deixar esquecida lá. Não, ela tem que ter uma... Mesmo que ela não tenha atividade, ela é uma empresa ativa. Tu sabe que eu me arrisco até a dizer o seguinte, Raul e Leandro, que quando o cara está na ideia de blindar o patrimônio, na cabeça dele, essa despesa aí é insignificante, vamos imaginar, de constituir a empresa, porque ele diz assim, se eu não fizer isso, eu vou perder. E ele vai perder igual mesmo também, mesmo fazendo ela, se caso já existe uma sinalização de crime, né? Quem se vê no risco de perder um patrimônio, normalmente assume alguns ônus altos para protegê-lo. Uhum. Então, sim, se houver um custo razoável na constituição da holding, mas for apresentado para essa pessoa como um mecanismo capaz de blindar esse patrimônio e ela se convencer disso, dificilmente ela não vai adotar esse caminho. Depois ela possivelmente arrume um problema. Como eu comentei antes, né, o spoiler que eu dei, que o Leandro estava trazendo. Se a pessoa tem dívidas já constituídas e ela abre uma holding para transferir esse patrimônio para a holding, aí a gente tem problema. E por que eu disse que já pode ter ocorrido um crime aqui? Geralmente sim, porque nós temos o crime de fraude à execução. Se eu, devedor, já tenho uma execução contra mim e eu crio qualquer tipo de mecanismo para fraudar essa execução, quer dizer, para dificultar ou tentar impedir que o credor chegue até o meu patrimônio, eu estou praticando esse crime. Então, se eu tenho dívidas, constituo uma holding, transfiro meu patrimônio para ela, eu estou utilizando essa holding com essa empresa, né, com uma finalidade fraudulenta. Então, ela vai haver essa desconsideração. Não, spoiler também. Então, na verdade, ele perde o patrimônio e ainda vai correr um processo. Perde ainda o patrimônio, ainda Exatamente. vai correr um processo criminal contra ele. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem muita decisão nesse sentido. Tá? Não só São Paulo, mas, enfim, porque conheço bastante o tribunal de lá. Sim. Eles têm muita decisão nesse sentido. Então, casos nos quais a holding é constituída em datas contemporâneas ao surgimento de dívidas ou execuções. Aqui a gente tem um abuso de utilização da holding. Ela está sendo utilizada para uma finalidade que não é a finalidade para a qual ela foi pensada, que são essas que o Leandro trouxe, né? Gestão patrimonial, planejamento sucessório, enfim, planejamento empresarial, quer dizer, o Leandro usou um termo muito utilizado no mundo da holding, né? Guarda-chuva. A holding é muito comparada com um guarda-chuva. Por quê? Porque as outras empresas, patrimônios, ações estão abaixo dela, né? E ela está guardando tudo isso. Então é para isso que ela foi pensada. Utilizar ela para fraudar a execução não é a finalidade dela. Então, essa o pessoal usa esse mecanismo e muitas vezes por uma orientação mal orientada. Mal orientado. A grande dificuldade do advogado e do contador é chegar depois da hora, quando a pessoa já vem com um problema muito constituído. Às vezes é normal, né? Muito, muito normal. Muito normal. No meu caso, é a maior demanda, né? Eu sou muito mais procurado para resolver problema constituído do que para dar uma opinião e tentar evitar um problema. O contador, a gente já tem mais essa tradição de procurar antes, né? Sim. Eu preciso de um contador. Porque como é que é? A orientação custa caro. Vamos imaginar assim, não vou pedir orientação, mas quando ele está com o pepino atravessado, quando precisa, aí o bicho vai pegar pior e ainda. E a dificuldade vai ser muito maior, tá? Porque na minha área especificamente, direito penal,
econômico, empresarial, uma medida muito comum contra empresários e empresárias é bloqueio patrimonial. E aí a situação é muito mais complicada. Desculpe, eu não entendi. Bloqueio patrimonial. Sim. Utilizei a holding para qualquer tipo de atividade ilícita, tá? E, por exemplo, foi entendido que eu pratiquei um crime aqui. Sim. Se é um crime envolvendo finança, benefício patrimonial, o Estado vai procurar, logo no início, bloquear o patrimônio dessa pessoa. Por quê? Porque o Estado quer garantir que haja uma indenização, pagamento de multa, etc. Então, bloqueio patrimonial. E no caso, Leandro, e quando essa holding é formada pelos pais e pelos filhos, e lá pelas tantas tem uma ovelha negra de um filho que entrou numa situação e ali está o patrimônio, o nome dele está lá. Se eles fazem isso de bloquear, eles bloqueiam dele ou bloqueiam de todo mundo? Em uma investigação criminal ou processo, bloqueia de todo mundo e depois cada um vai ter que se explicar. Quer dizer, por que eu não tenho envolvimento com isso? Tá? Claro que isso é muito mais difícil. E, claro, estamos tratando aqui de um problema grave que é questão criminal, né? Quando não há isso, e aí já vai muito mais na linha do que o Leandro estava comentando, quer dizer, a família buscou uma holding para fins de planejamento sucessório e, de repente, tem algum filho ali que está causando problema. Me parece que é um mecanismo muito mais apto a conseguir remediar essas situações, né? Inclusive para estabelecer consensos, né? Estabelecer consensos em vida é muito mais fácil do que pós-mortem, porque geralmente os filhos respeitam mais a vontade dos pais, né? Do pai e da mãe. Então, quer dizer, tem uma holding, há um espaço muito mais amplo para essa decisão de gestão de patrimônio mesmo. O que fica com quem? Claro que parte vai ter que ser destinado para alguns filhos, que é, enfim, aquilo que é obrigatório. Sim. Mas é muito mais fácil estabelecer consenso, tá? Opa, eu já não quero que esse aqui fique com essa parte. Ok, opa, eu não quero que gaste com isso. Vou estabelecer... Isso aí já é pré-estabelecido. Dentro de uma empresa, faz um acordo de sócios, algo nesse sentido. Exatamente. No caso, os pais, eles criam a holding, trazem a família para dentro, mas já sai com tudo já resolvido. Sai via um contrato social, tudo. Eles vão assinar, mas já sabendo qual é que são as regras. As regras do jogo. Inclusive, dentro dos contratos sociais de holding, é muito comum colocarmos cláusulas como de impenhorabilidade, incomunicabilidade, que são cláusulas, que nem o Dr. Raul comentou, muitas vezes não vão proteger de fato, mas sim, de fato, né, muitas vezes elas protegem. Né, já era casos que a impenhorabilidade, a incomunicabilidade funcionava mais, né? Não, me parece que ainda... muitos casos, sim. O que a gente tem visto, né? O Dr. Raul pode comentar com mais propriedade que eu, no caso. Questão trabalhista, muitas vezes os juízes caracterizam de uma forma mais tranquila, né? Dentro de uma holding. A família tem uma holding constituída e a empresa tem problemas trabalhistas, previdenciários trabalhistas. Então, os juízes têm dado, né, a descaracterização da personalidade jurídica e buscado esses bens dentro da holding. É uma situação aí que a gente enxerga e que é um pouco mais comum, né? Mas justamente são cláusulas para proteger. O Dr. Raul comentou muito bem. Em vida, essa sucessão é muito mais tranquila, né? Então, qualquer situação que tenha a ser resolvida pode ser feita ali no curso da vida mesmo, né? Com a família, né? Então, isso fica muito mais fácil de resolver, né? Mas quando a família tem 2, 3 filhos, é mais fácil mesmo ou assim mesmo, com toda essa preocupação de atender o pai e a mãe, dá confusão também? Pode dar confusão, mas a questão geralmente é mais fácil evitar confusão quando o pai e a mãe estão vivos, e aí eles manifestam a vontade deles. Olha, o patrimônio é meu, estou constituindo essa holding, são essas as regras que eu vou dispor aqui. Os filhos costumam seguir mais do que depois tu ter que passar por um processo de inventário, começa filho insatisfeito, discussão, e aí, como o Leandro bem advertiu... Tempo e dinheiro. Né? Tu vai gastar com o processo vai levar anos, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Então, é um caminho muito mais árduo esse de não ter a holding. Né?
No caso, eu vou retomar sobre, porque isso é algo que se escuta sempre, se escutou muito sobre a incomunicabilidade e a empenhorabilidade com relação ao patrimônio que é dos pais e os filhos estão dentro. Os pais em vida têm mais força essa incomunicabilidade e empenhorabilidade se o patrimônio ainda está em nome deles? Não necessariamente. Quando o filho está envolvido com algum problema. É que tem algumas situações que são mais fáceis, vamos dizer, de ingressar dentro do patrimônio da holding, né, que a gente vem comentando. Via de regra, não, a maioria das situações, vamos pensar assim, elas protegem. Elas têm uma certa proteção com essas cláusulas e... Se procurou o Leandro, vai dar certo. É basicamente isso. Quer dizer, se fez tudo certo, se tem um contador junto, um contador sério, se tem um advogado junto, um advogado sério, fez tudo certinho. É uma boa dobradinha para a gente conversar sobre esse assunto. Objeto social também. Exato. Quer dizer, a holding foi pensado com um objeto e ela segue esse objeto. Ela não foi distorcida, como eu comentei antes. Ela não está numa confusão patrimonial entre patrimônio da holding e patrimônio dos sócios. Exato. Costuma dar certo. Tá? Os casos problemáticos geralmente são abuso do uso dessa pessoa jurídica. Tá? Abusou do uso. Confusão patrimonial, aí sim consegue desconstituir. E claro, na minha área nem precisa de uma desconsideração da personalidade jurídica. Na minha área o ataque é direto. Tá? Então, se dentro do patrimônio da holding, se alguma suspeita de crime toca na holding, com muita facilidade a polícia, o Ministério Público, o Judiciário consegue chegar nesse patrimônio. E aí não interessa de quem é. Se está na holding, a presunção inicial é tudo está contaminado. E aí vai ter que se explicar detalhe por detalhe. Tá? Quando há uma investigação criminal, é muito fácil bloquear patrimônio. Não precisa de muita prova. Tá? Basta uma mera suspeita. Tenho suspeita de que esse patrimônio possa ter sido adquirido como proveito de um crime. Eu tenho a suspeita de que alguém praticou crime e conseguiu esse patrimônio, ou eu tenho a suspeita de que se está utilizando o holding para esconder esse patrimônio, aí um possível crime de lavagem de dinheiro, é muito fácil bloquear esse patrimônio. E aí não interessa se um dos filhos ou filhas que está dentro da holding não tem nenhum envolvimento com isso, bom, tá junto. Tá junto, depois você se explica. E aí vem uma situação bastante difícil. E muitas vezes uma crise familiar. Movimentação incompatível também, tudo pesa contra, né, dessas situações. Né? O grande problema, e aí especificamente em relação à lavagem de dinheiro, que é geralmente o crime pensado quando a gente está trabalhando com holding. Né? O que é a lavagem de dinheiro? A lavagem de dinheiro eu tenho um patrimônio e uma suspeita de que esse patrimônio seja proveniente de uma atividade ilícita, uma infração penal, e eu vou adotar alguns mecanismos para movimentar esse patrimônio e tentar despistar, quer dizer, tentar afastar esse patrimônio da origem ilícita dele. Tá? Então eu vou fazer transações bancárias, eu vou comprar um imóvel, vou botar no nome de um laranja, eu vou transferir um veículo para o nome de um familiar, que continua sendo meu, mas eu botei alguém como nome registral. Então eu vou utilizar mecanismos para afastar esse patrimônio da origem ilícita dele. Isso é lavagem. O que é a holding? A holding é justamente, de forma objetiva, isso. Eu estou transferindo meu patrimônio para uma outra pessoa. Não uma pessoa física, mas uma pessoa jurídica. Então, se isso vem dentro de um contexto de investigação criminal, a suspeita é óbvia. Por isso que é importante também investigar. E esse é um fator importante sempre na constituição de uma holding. Qual é a origem desse patrimônio que eu estou transferindo para a holding? Esse imóvel, qual é a origem desse imóvel? Tem um lastro? Aí eu ia te perguntar, um bom contador, quando ele percebe de que está havendo, vou deixar agora a bola picando para ti, tá? Uhum. Mas olha só, bom contador, ele está vendo que historicamente esse camarada não estava com toda essa grana para fazer esse patrimônio que ele tem. Ele foi indo. Agora eu vou botar uma hold. Aí tu diz, mas o cara tinha grana para fazer tudo isso. O contador sério, ele bota um sinal amarelo ali ou... Deve. Um sinal amarelo ou um sinal vermelho, muitas vezes. Não, eu tô pegando o leve, porque eu ia esperar que isso ia acontecer. Sabe por quê?
Ah, não, o cara está me trazendo aqui para me constituir uma hold. Tá, então tá. Então o que tu tem? Ah, eu tenho isso. Então tá, então eu vou fazer tal hold e vou transferir para cá. Beleza. O contador, ou seja, quem for que vai montar isso, ele pegou esse patrimônio aqui. Mas se o contador ele não vai atrás da onde surgiu esse patrimônio, seja através do imposto de renda ou sei lá o quê, ele pode estar vinculado também a alguma confusão nesse sentido? Sem dúvida nenhuma. É uma precaução que muitos profissionais têm que ter, inclusive por dever profissional. Tá? Quer dizer, a lavagem de dinheiro ela não é praticada só pela pessoa que conseguiu o patrimônio, que movimentou o patrimônio, ou aquela pessoa que cedeu o nome para figurar como proprietária registral desse patrimônio. A lavagem de dinheiro ela pode ser praticada também pelo profissional que assessorou nesse processo. Entra junto. Tinha conhecimento, claro, enfim, dessa circunstância. Entra junto. Então, o contador que, sabendo desse histórico suspeito, né, do cliente, assessora nessa transação financeira para esconder esse patrimônio, ele pode ser responsabilizado junto como lavagem de dinheiro. O advogado, não um advogado que presta uma assessoria contenciosa, por exemplo, no meu caso, que o cliente chega com um problema de lavagem de dinheiro e eu vou, enfim, efetuar a defesa. Não esse advogado, mas o advogado que assessora o cliente nesse procedimento de tentativa de esconder o patrimônio. Ele pode responder junto pela lavagem. Então, o contador ele tem que tomar, sim, esse cuidado, porque ele pode ser vinculado. Inclusive, em muitos casos, o contador tem a obrigação de informar a COAF sobre transações suspeitas. O COAF é um órgão importantíssimo no Brasil no combate à lavagem de dinheiro, que é um órgão que faz o quê? Relatório e análise de dados. Transação suspeita. O banco me informou de uma transação suspeita, eu vou fazer um relatório sobre essa pessoa. E os relatórios do COAF, eles são muito utilizados pela polícia, pelo Ministério Público e pelo Judiciário nos casos de lavagem de dinheiro, porque ali já vem um histórico de transações suspeitas. Não necessariamente transações ilícitas. São transações que destoam de um padrão daquela pessoa. Eu inclusive, quero, para vocês que estão nos acompanhando, deve estar pensando, pô, mas esse assunto do road, mas eu nem tenho muita coisa para estar fazendo, ou pelo menos o assunto não está muito distante da minha realidade. Eu vou lhe dizer, o que nós estamos fazendo aqui é um bate-papo para demonstrar que os mecanismos cada vez estão se tornando mais efetivos para qualquer situação. Hoje, especificamente, nós estamos falando sobre as hold e que até pouco tempo atrás era como certo para proteger o patrimônio. Assim, quando muitas vezes o camarada com pouco recurso, que é uma grande maioria, pode estar fazendo alguma coisa por ter desconhecimento ou não, também são caminhos que em algum momento tu pode também te deparar com uma situação parecida com o que nós estamos falando, lógico, em proporções menores, né? Mas o caminho está vindo, o bicho vai pegar. Aliás, quero também aproveitar. O Dr. Raul Linhares é um amigo já de longa data e nós estávamos conversando daqui a pouco, antes do início, e hoje ele está me trazendo a terceira edição desse livro, Lavagem de Dinheiro, com a jurisprudência do STF e do STJ, juntamente com o colega André Luiz Calegari, aonde tem o prefácio do ministro Rogério Rogério Schietti, do STJ. Do STJ. Então, eu faço questão de demonstrar, porque o nosso amigo Raul, ele é aqui da nossa cidade, tá? Então está efetivamente muito mais voltado para grandes centros como São Paulo e Brasília e nos apresenta essa obra que realmente eu já vi em algumas postagens, muita gente grande prestigiando sempre esse movimento que vocês fazem. Então, um reconhecimento meu pelo programa e também por toda a comunidade gaúcha, porque a gente precisa realmente pessoas que fazem esse olhar. Obrigado, Jorge. Para que nós tenhamos uma condição melhor para todo mundo, né? E é importante registrar que a primeira edição foi lançada
no programa do Jorge. É verdade. Isso com certeza fez toda a diferença. Eu gosto até brincar, viu esse só, é um fato importante. Viu só, olha só, primeira edição e tal, agora já está na terceira edição e aí ele me larga essa. E agora me vem a certeza de que vai haver a quarta, não é? Depois dessa propaganda vai haver a quarta. Vamos lá, legal. Mas Muito então, bom. o papo tem que ser bem descontraído agora de novo para ti, Leandro. Do ponto de vista contábil, quais sinais chamam a atenção do fisco ou até mesmo da polícia? Bem, para ser o inverso, vamos pensar, a holding ela pode e é um instrumento de proteção lícito e muito bem utilizado no país, né? Para não acontecer o que o Dr. Raul estava comentando, a holding tem que ter uma contabilidade regular, primeiro passo, tá? Uma contabilidade estruturada, bonitinha. Não pode ter movimentações de pessoas físicas na jurídica, jurídica na física, separação física e jurídica para também manter a transparência da holding. Então, isso é primordial, porque através disso a gente tem o controle total das informações e a transparência, né? Porque o fisco, né, os órgãos competentes podem de qualquer situação, levantando uma suspeita, vir atrás, né, e analisar. Então, isso tudo tem que estar bem organizado, né? Então, contabilidade regular, né, diferenciação de despesas de física e jurídica, não misturar, né, deixar isso muito organizado, né, são primórdios assim que a gente, né, leva para os clientes para não deixar rastro, né. Movimentação compatível, né, deixar isso tudo muito bem organizado, confusão patrimonial, que nem o Dr. Raul comentou, né, não fazer o bom uso do instrumento, né? Esse seria o recado principal. Na verdade, né? Não adianta o cara chegar lá no teu escritório, largar aquele monte de documento, o contador aí, ele vai resolver o meu problema, deixa tudo certo. É até uma coisa interessante, viu? Porque quando a gente tem aquela ideia que nós estamos falando aqui da blindagem, porque para mim sempre foi muito essa coisa da blindagem. Isso ocorre ainda de pessoas que ainda estão com esse desconhecimento e vão com esse propósito para fazer uma blindagem? Por vezes sim, mas no nosso caso, a gente é muito cético, né? Todo patrimônio deve ter origem, tem que estar registrado, bonitinho, tem que estar comprovado no imposto de renda da pessoa. Fazendo dessa forma, da maneira como deve se fazer, né? E tomando esse cuidado, principalmente nós contadores e advogados, o caminho tende a ser um caminho tranquilo, não tende a ter consequências, né? As consequências são as melhores possíveis, mas deve-se tomar esse cuidado, né? Principalmente na origem do patrimônio, de levar para holding. Acontece também muitas vezes da pessoa não ter o imóvel regularizado, então primeiro deve se regularizar. Por exemplo, tem uma casa e no registro de imóveis está só o terreno. Então tem que ser uma atividade bem comum para o Jorge também, né? Claro, que trabalha com isso. Então. Mas assim, ó, sabe por que olha só, o meu mercado é imobiliário. Estou falando da década de 70, 80, 90, aqui na nossa região a gente exportava muito, então sempre muito dólar. Então tinha muita coisa que acontecia, era muito comum ter dólar e faziam negociações e envolvia dólar. Legal. Hoje, como já não existe mais isso, quando tem alguma operação onde diz, olha, eu tenho um dinheiro por fora, tu tem que assinar, tu já fica de sinal alerta, porque ou é uma facção ou alguma coisa ilícita tem. Ilícita, pensando no crime, porque aquela vez não era crime, só tinha um dinheiro por fora ali e tal, mas agora é crime. Aí quando a gente entra assim, polícia foi lá, pegou o chefe do tráfico, agora vamos jogar assim jogar pro povão mesmo, né? Pegaram o cara lá, fizeram uma busca, envolveram 40, 50 pessoas. Eu queria ver contigo o seguinte, o cara que comanda, estou perguntando para vocês, o cara que comanda, que distribui para cá, para lá, os mecanismos hoje eles estão tão apurados que aquele cara que fez, ele espalhou, eles estão conseguindo rastrear isso, hein? Hoje em dia é muito difícil sair ileso de uma prática
criminosa. E o Brasil ele está cada vez mais consciente da necessidade de combater o crime por meio do financeiro. Não pegar aquele pequeno criminoso de cada esquina, porque ele vai ser substituído muito facilmente. É sufocamento patrimonial, essa é a estratégia. É combate ao crime com inteligência. E claro, a maior parte do crime, pelo menos nessa área, ela é voltada para a consecução de lucro. Se não tem lucro, não existe atividade criminosa organizada. Tá? Então, o grande combate, essa é a bandeira no Brasil hoje, né? Como é que nós vamos combater organizações criminosas? Num sentido amplo. Hoje, nós chegamos a uma consciência que já é muito presente em outros países, aqui demorou um pouco para chegar, que precisamos combater com inteligência, mirando no lado financeiro. Se nós pegamos a Operação Carbono Oculto de São Paulo, que pegou o PCC na Faria Lima, é financeiro, nós temos holding lá. Se nós pegamos a operação contra o Grupo Refit, a refinaria, nós temos menção a holding. 9 bi de sonegação fiscal, quer dizer, combate financeiro. Se nós pegamos a operação do Banco Master, que hoje está muito em voga, nós temos lá menção a holding, a holding ostentação do diretor do banco. Então, o Brasil está muito nesse viés. E claro que o investimento em um órgão especializado em pesquisa, em análise de dados, que é o COAF, isso é o fator que mudou completamente a estratégia de combate ao crime no Brasil. E um outro fator, que é o fator talvez principal, porque sem isso não acontece, é o fator eletrônico. Né? Cada vez mais, tudo deixa registro. Tá? Quer dizer, hoje cada vez menos se usa dinheiro em papel. Tudo é banco, tudo é Pix, tudo fica registrado. O novo dinheiro em papel é o Pix, né? O novo dinheiro em papel é o Pix. E daqui a pouco não existe mais real, agora é uma moeda virtual do Brasil. Então, isso é uma tendência, né? Hoje tu faz qualquer movimentação com imóvel, tu consegue fazer um cruzamento de dados muito forte. Muito forte. Então, o combate ao crime tem que ser por aqui, você entende? Cruzamento de dados, inteligência artificial, inteligência financeira, atuação do COAF, que é a Unidade de Inteligência Financeira do Brasil, que tem um papel importantíssimo aqui também. Então, sim, eles fazem esses cruzamentos. E a polícia já tem muito bem delimitado qual é a estratégia que funciona nesses casos. Quando há um ilícito financeiro, a polícia já sabe que tem que chegar na conta dessa pessoa. Ela já sabe que tem que investigar as conversas dessa pessoa com familiares próximos. Porque se tiver algum indicativo de participação deles, tem que chegar na conta deles também. E quando eu digo conta, eu estou simplificando. É patrimônio geral. Então, é imóveis, veículos. Então, a polícia já sabe mapear isso. Né? Não, continua. Isso é interessante. Porque é muito padronizado. Quando vem um caso, por exemplo, de gestão fraudulenta, de instituição financeira, um caso de usura, que é a famosa agiotagem, né? Alguém que empresta dinheiro e cobra juros acima de mercado. Isso é também uma infração penal. Quando essas infrações acontecem, a polícia sabe que isso gerou um ativo. Então ela vai ir atrás, é o follow the money. Eu preciso seguir o dinheiro para aí sim fazer esse combate efetivo. Então ela vai no patrimônio da pessoa, ela vai no patrimônio dos familiares e todas essas pessoas envolvidas com transferências, elas estão junto. Então por isso que é perigoso alguém, tá? Um empresário, uma empresária, uma pessoa que não tem o seu patrimônio com uma origem bem constituída, bem regulamentada, e que compra um carro e transfere para o nome da filha do filho. Que compra um imóvel, né, um dos cônjuges compra um imóvel, transfere para o nome do outro, que não tem renda declarada. Isso é muito perigoso. Ou sofre uma execução fiscal, uma execução trabalhista e transfere o imóvel para o nome de um terceiro. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque está incluindo essa terceira pessoa dentro de um contexto que pode ser um contexto criminal. Então, vai botar essa outra pessoa junto. Isso é um perigo. Então, só para... Por favor, tu te sinta muito à vontade para contribuir, mas imagina só, quando tu colocaste isso, porque nós estamos falando de holding, mas isso acaba tudo isso chegando ali, porque a grande maioria tem essas coisas que pode estar fazendo algo que não deveria ser feito quando tem uma boa orientação. Mas hoje, então, quando a gente vê, a polícia vai lá e estoura, pegou 40 suspeitos. Vamos imaginar, então, que existe uma celeridade de todos aqueles 40 suspeitos e imediatamente, daqui a um pouco, saber quem é que são os parentes dele para começar a cruzar dados. Mais ou menos assim? Exato. Eu até ia
adicionar a fala do Dr. Raul com relação o próprio fisco hoje em dia, agora com a reforma tributária, ele está mudando o conceito de tributação, né? E está vindo muito para a parte, né, de movimentação financeira. Então, mais um indicativo, né, que é o que está sendo feito, está em coeso com a situação já de todos os órgãos, né, que estão atuando por trás disso, né. Então, tudo tá indo para essa questão da movimentação, né. Então, as próprias empresas, a questão de holdings, tudo vai calhar ali dentro. Claro, o Estado, ele, na parte da lavagem, ele não tem estrutura para combater ou para chegar a tantas informações. Só que aí tem outra estratégia que o Estado vem utilizando há um certo tempo e vem dando muito certo. Ele vem estabelecendo obrigações para que outras pessoas colaborem com ele nesse sentido. Então, quando o Estado diz, olha, eu não consigo fazer um combate tão efetivo à lavagem de dinheiro porque eu não consigo chegar às movimentações de todo mundo. Então, eu vou obrigar o banco a me oferecer essa informação. Se qualquer atividade suspeita, um saque em valor elevado acontecer, tu tem que me informar. Eu vou obrigar o contador a me transmitir informações. Eu vou obrigar o corretor de imóveis a me transmitir informações quando alguém adquirir um imóvel com dinheiro vivo. Então, ele começa a delegar obrigações de comunicação. E aí ele essa delegação está escrito no livrinho, né? No livrinho. Eu digo assim, você tem norma. Não, eu digo, está escrito no livrinho, mas se o corretor não informasse o contador... Claro, ele não é automaticamente partícipe, né? Sim. Participante do crime de lavagem, mas ele pode ser responsabilizado administrativamente. Em algum momento se pegar. Sim, se pegar. Então, por uma violação a uma norma administrativa. O banco não informou uma série de movimentações suspeitas, ele pode sofrer sanções em relação a isso. Não necessariamente criminal. Mas sabe que no mundo do mercado imobiliário já está corrente por aí dessas conversas, assim. Vai ter muito corretor de imóvel indo para cadeia, viu? No bom sentido, né? Porque se está pegando todo mundo que está envolvido, isso acaba entrando o cara junto também. E às vezes achando que está fazendo um excelente negócio, mas está se comprometendo também. Sim, o caso do corretor ele é um pouco mais complicado, como é o caso do contador, mais complicado do que o caso do banco. Porque o caso do banco são infinitas transações sucessivas diariamente. Então é muita coisa. Agora, o corretor que vende um imóvel e acompanha, né, ele fisicamente essa transação, o contador que está ali junto com o cliente e assessora ele nessas, enfim, constituição de holding. Enfim. Então, isso é mais presente. Então, ele costuma deter mais informação. Ele costuma ter mais acesso às informações do cliente, né? Tanto o corretor de imóveis quanto o contador. Então, são profissões que estão mais expostas se não tomarem essas cautelas. Uhum. Tá? Então, sim, é possível. Eu acho até que existe alguns mecanismos nas próprias escrituras. O cara está pagando da onde saiu o dinheiro para onde está indo. Mas que nem sempre esteve aquela coisa. O cliente vem fazer a escritura, o valor já está pago. Tá ali. Tá, mas está pago. E tinha lastro para fazer esse pagamento? Tem que andar na linha hoje em dia. Tem que andar na linha. Porque isso começa Não, tá tudo cruzado, tá tudo... Nós, contadores, nós temos inúmeras declarações que a gente tem por competência entregá-las, e onde acontece um cruzamento de dados da Receita Federal absurdo, né? Então, hoje em dia, a gente sempre orienta também nesse sentido. O certo é certo, não tem mais meio certo. Então, quem não tiver isso em mente, futuramente, muito provavelmente, vai começar a ter problemas, se já não tem problemas, né? Então, do jeito que está os cruzamentos, e agora com a reforma tributária, tem uma questão do split payment também, que é para entrar, que vai destinar direto o dinheiro para o governo em cima das movimentações financeiras. Então, tem que andar na linha e usar os instrumentos, né? Usar a legislação dentro da boa ordem, da boa conduta sempre, né? Então é sempre nessa linha. E aí eu pego um gancho também do que tu disses antes, Jorge. Um caso concreto que eu tive no escritório, e veja como é comum, né? A escritura de compra e venda, com um valor declarado de compra
muito abaixo do valor venal. Tá? Quer dizer, o valor venal do município era 1,5 milhão. E na escritura era 1 milhão, algo mais ou menos nesse sentido. Só que já havia um histórico de suspeita em relação à pessoa que estava adquirindo aquele imóvel. Então, qual é o indicativo inicial do Ministério Público, da polícia? 500 mil, ele pagou por fora em dinheiro vivo. Quer dizer, está escondendo esse patrimônio. E aí o cara já está com um X na testa dele, porque eles vão começar a correr atrás X dele. Na testa dele. E aí vem um outro fator que é, especificamente naquela região do município, se não me engano era Montenegro, houve uma desvalorização dos imóveis. Então, a avaliação é que estava equivocada, não o valor de venda. Entende? O imóvel não valia mais 1,5 milhão, ele realmente valia 1 milhão. Então, a gente tem que demonstrar que naquela região aconteceu isso, houve uma desvalorização e isso explica aquele valor declarado como valor de venda. Então, mas gerou essa suspeita e gerou essa incomodação. Então, isso é detectado. Isso acontece, sim. Como eu disse, se há uma suspeita, o Ministério Público a polícia vai atrás de todo o patrimônio da pessoa que é investigada. Mas eu fico imaginando se há uma desvalorização numa região, de como é que eles conseguem, então, o advogado de defesa, para ele demonstrar isso, não é um caminho muito fácil, né? Não é um caminho fácil, mas é um caminho possível, né? Desde que esteja certo, né? Desde que esteja certo, né? Lá com laudos e tudo mais. Laudos, é possível fazer uma avaliação. Não vai mascarar nada, né? Imóveis de vizinhos que talvez já estejam atualizados e assim a gente vai. Não vai mascarar nada. Aí, nesse caso, o objetivo é comprovar o que de fato aconteceu. Não é inventar nenhum laudo falso. Uma pergunta para ambos. Quando o cara diz assim, de uma maneira geral, eu quero criar uma holding, para quem está ouvindo isso, no primeiro momento, pode estar gerando uma suspeita para quem está ouvindo isso no primeiro momento? Se não conhecer o histórico da pessoa, pode. Ainda mais alemão, né? Alemão é desconfiado, né? Nada contra os demais, Nada né? contra os demais, exatamente. Porque senão tu vai chegar, os contadores que são alemão aí, eles vão dizer, não me diz uma coisa dessa, os caras não vão vir aqui falando, tá queimando meu filme. Não, mas não é nesse sentido. Mas se a relação cliente profissional não se conhecem ou tem uma situação, aí pode levantar, sem dúvida, né? A gente tem que ter todo o cuidado, toda a vigilância para analisar de fato se realmente aquilo é verdadeiro, né? Se está comprovado, se está lícito, principalmente, né? Se a origem desse recurso, desse patrimônio é de uma origem lícita, né? Então, para poder, aí sim, dar o passo de abrir a empresa, né? Que é a holding, né? Eu reitero muito que a importância que é verificar o histórico, tá? Porque quando o cliente chega até mim com um problema criminal, ou ele tem uma investigação, ou ele tem um processo, e eu chego à informação de que ele tem uma holding, isso já é uma informação prejudicial. É um sinal de alerta. Quando ele já chega para ti... Quando ele chega para mim já tem um problema criminal, ou ele tem uma investigação, ou ele tem um processo criminal, e ele tem uma holding, isso já é um sinal de alerta. E é um sinal de alerta muito por um preconceito, na minha avaliação. Um preconceito de alguns atores do Estado de que holding tem uma certa conotação criminosa. Viés. Existe um viés. Fraudulento. Um outro exemplo, offshore. O que é uma offshore? É uma empresa ou uma conta aberta fora das fronteiras do país, em outro local. Geralmente em um local com uma tributação mais favorecida. Não é crime. Não é crime abrir uma holding, não é crime ter uma offshore, não é crime ter uma holding offshore. Mas existe esse certo preconceito dentro de alguns atores do sistema de justiça criminal de que isso provavelmente tem uma relação com crime. Por quê? Não sem qualquer razão, né? Porque para a prática de crime, qualquer empresa pode ser utilizada. Mas a holding ela é um mecanismo interessante também para isso, né? A offshore também é. Historicamente, a offshore foi muito utilizada para esconder patrimônio ilícito. Então, esse histórico, né, esse trajeto histórico desses institutos nos trouxeram até essa situação. Né? Então, existe um certo preconceito. Quando já há um problema criminal e há uma holding, quando já há um problema criminal e há uma offshore, é um sinal de alerta. Então tem que ter esse cuidado, porque geralmente não é uma informação que vai ser bem recebida pela polícia, pelo Ministério Público.
Então tem que ter esse cuidado, né? Vamos ter que cuidar. Não, E mas, claro, mas a pergunta, no caso, o cara chega para ti, e aí tu identifica que ele tem uma holding, tá? No caso, ele está vindo conversar contigo sobre alguma coisa, assim, aí tu diz, ele tem uma holding, tu já está sabendo. uhum. Como é que tu enxerga? Não é para ti ou é para a polícia? Isso que não ficou claro para mim. Não, esse preconceito é um sinal de alerta, porque eu sei, claro, pela minha atuação, como normalmente as investigações andam, né? Qual é o rumo que elas tomam. Então eu sei, olha, essa informação não vai ser bem interpretada na polícia. Então, Vai lá. Segue adiante. Matheus? Não, vai seguindo. então como eu atuo em operações com essa natureza, eu sei que é uma informação que vai causar um certo estrago ali dentro. Quer dizer, ela não vai vir em benefício e eu vou ter que explicar. Isso é muito claro para mim. Então, os exemplos que eu dei, né? A operação do Banco Master já fizeram relação ali com uma holding. Uma holding que pode ser completamente lícita, mas eles já trazem essa informação porque é uma informação que levanta uma suspeita. O caso Refit, também holding, também offshore. Por quê? Porque já é uma informação que é recebida com uma certa suspeita. Então, eu sei como isso repercute dentro desses atores do sistema de justiça. E eu sei que eu vou ter que explicar. Tá? Por quê? Porque não vai ser bem recebido. Porque tem essa holding, exatamente. Então, a pessoa que já tem esse histórico de suspeita... Tu vai ter que entrar na vida do cara por inteiro, então. Aí tem que entrar na vida do cara por inteiro. E por isso que é importante também um trabalho conjunto. Tá? Em operações muito complexas, que tem muita transação econômica, holding, offshore, etc., é muito importante a conjugação de esforços. Então, o auxílio de um contador é excepcional para a constituição de uma defesa. Tá? Não só para regularizar aquilo que é possível regularizar, quer dizer, retificar o passado muitas vezes, né? Mas também para constituir uma defesa. Por quê? Porque tem conhecimentos que o contador tem, por óbvio, que eu não tenho como advogado. Então, eu preciso do olhar técnico dele para me auxiliar, para me dar subsídios. Então, municiar. É uma atuação em conjunto. Em conjunto, sempre em conjunto. Jorge, eu só queria fazer um comentário também. Nós estamos falando muito de holding com levar os imóveis para dentro da holding, com proteção patrimonial. Falando mais sobre crime mesmo, né? Mas a holding, que nem nós, no início da nossa conversa, por ser uma empresa de participação, ela também pode ser criada com o fim específico de participar em outras empresas. Então é bom nós colocarmos isso também. E aí o conceito de guarda-chuva cai muito bem também, cai né? muito Porque bem tu também. tem uma holding que é o guarda-chuva e uma dezena de empresas embaixo dela. Exatamente. É ela que faz essa gestão. Exatamente. É uma empresa mãe, um guarda-chuva, e várias empresas, né, junto desse guarda-chuva. Tu ainda pode ter mais empresas embaixo dessas outras empresas e aí tu tem uma estrutura bastante complexa. Bastante complexa. É uma organização societária que a gente chama, né? Então, dentro da contabilidade, a gente fala muito, quando nós temos essa figura da empresa mãe e as demais empresas onde essa holding participa, fazer a tal da equivalência patrimonial, que nada mais é do que levar os lucros dessas empresas, onde a holding participa, levar para a holding, né? Então, na contabilidade, sempre ao final de cada exercício, nós temos que fazer esse movimento, né? Então, de levar os lucros das empresas para a empresa mãe. Então, é muito comum isso acontecer, né? Então, principalmente investidores, né? Jorge vai começar a investir. Vai ter um patrimônio X, um valor inicial, um capital, e vai começar a participar de vários negócios. E podem ser negócios totalmente diferentes. Não tem a participar no negócio A, no negócio B, negócio C, que são 3 atividades totalmente distintas. Então, isso também funciona muito bem para esse caso de holdings de participação. Então, só para nós... Não, eu acho que sim. É importante nós colocar isso também. E como é que tu vê isso aqui na nossa região? Assim, tu vê isso é uma prática que... Eu vejo que muitas empresas têm esse tipo de estrutura. Exatamente. Então, diria que é comum, que nem o Dr. Raul comentou dessas grandes empresas, né? É mais comum ainda, né? O próprio Itaú trabalha com holding também. Então, é uma situação que fica uma organização muito boa, né? E as empresas que estão sob esse guarda-chuva, para poder investir em vários negócios distintos, né? Os lucros são levados à mãe, né? No caso, a empresa original, que é a holding, e aí depois são utilizados para reinvestimento em novos negócios, em distribuição de lucros. Então, são situações bem interessantes, né? E é uma prática até, diria, bem comum, assim.
Novo Hamburgo é um polo empresarial muito forte, né? Então, o acesso à informação, ele disseminou muito a informação sobre a holding. Então, enfim, tem muita gente utilizando esse mecanismo. Isso é positivo. Agora, tem que ter muito cuidado, porque o acesso à informação, essa disseminação da informação também trouxe alguns profissionais que se aventuram, né, em constituir uma holding. Então, muito mais... Exemplo. Exato. Quer dizer, o fato de não ter uma experiência ou um histórico de trabalhar com esse assunto, de estar prestando esse tipo de assessoria. Tá? Agora entendi. Então, aí a importância de procurar um profissional De confiança. de confiança, que conheça de fato, porque tem esses riscos que nós comentamos, né? Algumas precauções que o Leandro trouxe de, né, quais cuidados eu tenho que ter para constituir uma holding. Primeiro, para saber se eu preciso, né? Exatamente. Se é positivo para mim. Depois, análise de risco. Vale a pena para mim? O que eu tenho que cuidar? O que eu tenho que corrigir antes de constituir? Então, é muito importante essa assessoria de um profissional habilitado para evitar esses problemas. Fazer um planejamento, realmente. É muito interessante, porque vamos agora imaginar que para a constituição da holding, com as finalidades específicas e corretas, está bem tranquilo. Mas, Leandro, aí vamos pensar na complexidade que deu confusão. Eu estou indo muito por esse lado, porque realmente o que a gente sabe, que bem assessorado, a holding funciona muito bem. Quando tem a finalidade correta, né? Exato. Mas o que pode estar acontecendo, até porque, como o próprio Raul falou, cada vez mais eles estão rastreando tudo, né? Então deve ter muita holding antiga que está ainda correndo solto por aí. Aí eu queria te perguntar, qual é que é o papel da contabilidade na perícia? A perícia, né? Da contabilidade para atuar nesses casos. É um papel fundamental. Mas eu quero... Isso eu não tenho dúvida, né, Tiago? Agora me diz. Fundamental, no sentido de fazer uma varredura dessas informações, de estar próximo do cliente, de pautar as situações todas, né? Porque uma holding está sob mais o olhar do fisco, né? Isso é fato, com certeza. Mas nós temos que tomar algumas precauções, como, por exemplo, as que eu comentei já anteriormente, de ter a movimentação muito clara, muito definida, né? Ela tem que ter movimento, né? Porque senão, claro, algumas situações, muitas vezes os sócios fazem um movimento de alguns imóveis que não têm aluguel e simplesmente são para fins sucessórios. Nesse caso, até algumas vezes tem até isenção de ITBI e tudo mais, até para fazer a integralização lá das cotas, né, do capital via imóvel. Mas o papel do contador é estar próximo desse empresário e pautar esses pontos importantes, né? Então, para não deixar, né, nenhuma atividade que não esteja relacionada diretamente com a holding, que ela seja exercida, no caso, né? Tem que estar tudo caminhando bem, senão a gente vai deixar rastro. Nesse caso, Raul, nesse caso, alguém chega com um problema lá, então aí é nesse momento que tu traz o contador pro teu lado para dizer. Nesse momento eu indico o Leandro. Isso. Vai lá tentar corrigir isso aí antes que dê problema. Né? Porque, tem que começar certo, né? Tem que começar certo, mas como o Jorge bem disse, nem todo mundo começa certo. Né? Então, sim, é preciso uma cautela de também ter essa percepção, né? Opa, peraí, tomar consciência de que algo pode ter sido feito errado no passado. Isso é importante, para daí sim tomar uma primeira medida, que é procurar alguém para fazer essa avaliação. Tu sabe que eu peguei aquele gancho, porque a holding, há muitos anos, é algo já de muito tempo, né? Sim. Eu não sei nem quando é que foi criada a tal da holding, mas vamos lá. Tem muita gente que tem holding hoje achando que está bem tranquilo. Qual seria a indicação para esse camarada que tem uma holding antiga? Diz assim, meu amigo, vamos dar uma olhada nessa tua documentação para ver se tu, de repente, não tem que fazer algum ajuste para não te dar problema lá na frente, quando os caras vão chegar nela. Daqui a pouco, sim, ele está, enfim, cometendo alguma ilicitude sem saber. Por quê? Porque já é algo que vem funcionando há tanto tempo, né? Mas as coisas mudam e hoje em dia a era da tecnologia muda muito mais rápido do que antigamente. Então muitas pessoas não assimilam essas mudanças. Tá?
Não só mudanças no sentido de fiscalização, mas também mudanças legislativas. Quer dizer, muda o regramento, tem que haver uma reestruturação. Tá? Agora, reforma tributária, tem que haver enfim, uma reanálise de todo esse passado para saber o que vai mudar e aí se adaptar, né? Adaptar a holding ou deixar o sistema de holding, passar para outro. Então, sim, muita gente pode ter uma holding que hoje é um problema, mas só não foi ainda descoberto. Por isso que eu digo, é importante essa pessoa tomar consciência de, poxa, faz tanto tempo que eu constituí e eu não tenho um profissional, né, especialista me assessorando, tem que procurar alguém. Então, chega no contador e diz, olha, eu tenho essa holding aqui há tanto tempo. Eu acho que essa informação é muito importante, porque vamos imaginar de que quando foi criado, foi de boa fé. Uhum. Foi de boa fé porque a orientação que tinha na época podia ser uma, enfim, que eu vou lembrar do meu tempo, para blindar. Então foi constituído, o cara paga direitinho os honorários do contador, paga todos os impostos que a holding então tem por obrigação, mas tá ali. Aí o cara vai pensar, como um dia eu já falei pro Leandro, eu disse, não, eu tô com a minha holding, meu contador, ele que se vire lá para ver o que vai acontecer. E se não tem um contador E um ponto importante, com a reforma tributária agora, o cenário, ele vai impactar principalmente a questão das locações, né, que muitas vezes as holdings têm. Tem uma questão que deve ser avaliada, está se falando muito em aumentar o ITCMD, né, que é o Imposto de Transmissão, que dá possibilidade dos estados definirem uma alíquota pré-definida entre tanto e tantos %. Então, isso também saiu agora um PLP 108, que está também falando sobre essa questão do ITCMD. Então, podem haver mudanças. O benefício que antes era que era muito bom, pode virar bom. Pode cair um pouquinho, ou pode ainda continuar bom, ou muito bom. Então, agora com essas mudanças, que um dos focos é a redução tributária da holding também, né? Se usa muito para isso. Então, com a reforma tributária, cabe uma análise bem, bem detalhada dessa situação, né? Principalmente o perfil, né, da holding, né? Se é um perfil mais de compra e venda, se é locação, então tem que ser avaliado. A própria questão dos contratos, né? Que temos prazos para serem assinados. Depender do prazo é uma tributação, depender do prazo é uma outra tributação. Então, tudo tem que ser avaliado. É isso aí, Jorge. Nós já falamos assim de várias formas, mas eu queria pegar assim bastante pontual. Tá? O camarada hoje quer criar uma holding. Quais os cuidados, para a gente ser bem, bem cirúrgico, quais os cuidados contábeis e jurídicos primeiros que esse cara precisa ter para dizer, olha, dá para a gente tocar para frente? Essa pergunta, ela tem sentido? Tem sentido. Eu acho que começa muito na contabilidade. O contador ele tem muita experiência nesse sentido. Eu gosto muito da questão do histórico porque toca muito na minha área, né? Quer dizer, da onde vem esse patrimônio para tu querer, enfim, alocar isso dentro de uma PJ ou tirar ele do teu nome. Para mim isso importa muito, tá? Qual é o histórico dele? Tu tem lastro? Quando é que foi adquirido? Qual é a origem dele? Isso para mim é muito importante. E é claro que eu estou mirando muito aqui na lavagem, né? Quer dizer, sim. lavagem de dinheiro. Sim. Esse é o meu foco. E claro, qual é o contexto atual também, né? As dívidas, as execuções, etc. Porque aí eu posso estar orientando o cliente a constituir uma holding num contexto de dívidas e no final das contas eu estou orientando ele à prática de um crime. Então ele me procura para não ter problema e eu estou criando um problema para ele. Isso é muito perigoso, tá? Então, claro, mas me parece que a análise contábil é indispensável para esse pontapé inicial, né? Exatamente. Nós lá no escritório nós temos por praxe, primeira coisa, o cliente quer abrir uma holding, vamos fazer uma planilha e detalhar claramente os benefícios em estar numa pessoa física e numa pessoa jurídica. Vamos fazer um comparativo. Esse é o primeiro ponto. Ver se os imóveis estão registrados todos de forma regular no registro de imóveis, pedir as matrículas atualizadas. Cabe lembrar que móveis, por exemplo, carros, também podem ser incluídos numa holding, porém não são tão usuais, né? Não é comum, né? Ou é pouco comum, digamos assim.
Mas fazendo esse comparativo, nós temos uma situação clara. Receita de aluguel, tanto. Na física, nós teríamos tanto de imposto. Na jurídica, tanto. Se nós vendêssemos os imóveis na física, teríamos tanto de imposto. Na jurídica, teríamos tanto. Custos, com contabilidade não é custo, é investimento, né? Vamos tratar diferente, né? A advocacia também, né? Com certeza. Mas é aquela advocacia preventiva, né? Isso é investimento. No fim, realmente é mais barato do que pagar depois. Exatamente. Aí, seguindo a questão dos comparativos, no inventário, teríamos tanto de custos, precisa um advogado para fazer toda essa parte do inventário, o advogado vai custar tanto. Então, por outro lado, na jurídica, né, teríamos então o contador, teríamos demais despesas para manter a empresa rodando, né, taxas e tudo mais. Então, e ao final teríamos esse comparativo então para ver onde é que está mais vantagem, né? Então, a partir desse momento, fizemos mês passado que não valeu a pena. Então, o cliente, nós analisamos, chegamos à conclusão que a diferença era mínima e o cliente, não vou seguir como está, não vou fazer o movimento, até porque abrir uma holding também tem um custo, né? Então, tem um custo importante, né? Então, para transferir esses imóveis, fazer a parte do contrato. Principalmente, como nós falamos antes, se o cara já vai para ti pensando que vai estar blindado, qualquer coisa que eu pagar vai ser mais barato do que eu perder um imóvel, estar correndo risco. Mas agora o Raul já desmonta toda essa tese, né, dizendo que não vai funcionar. Não vai funcionar. Em alguns casos vai piorar muito mais a situação. Vai piorar. Né? Porque além de perder os imóveis, ainda vai arrumar uma dor de cabeça. Mas o pontapé inicial também é saber qual é o interesse do cliente, né? Que é uma holding para quê? Sim. Economia tributária, facilitar alguma gestão de, enfim, grupo econômico, societário, a sucessão, facilitar, enfim, organizar essa sucessão patrimonial. Então, é importante saber qual é o objetivo do cliente. Não, o objetivo é ter uma gestão tributária mais efetiva. Quero reduzir carga tributária, enfim. Bom, então tem que fazer esse cálculo matemático, né? Exatamente. Agora com a reforma atualizada aí com os novos tributos. Ou é sucessão, ele vai estar disposto a investir um pouco mais, né? Ter talvez um pouco de prejuízo financeiro no início para conseguir esse outro objetivo, né? Então, a partir do objetivo do cliente é que muda o que tem que ser analisado, né? É importante esse ponto. No início de arrancada, a holding ela sai cara para depois, né, no futuro inventário, etc., recuperar essa economia com uma certa vantagem, né? Mas de arrancada, os custos são bem importantes, né? Principalmente se tens que pagar ITBI, que agora está uma discussão, né? STF também e tudo mais. Então tem uma regrinha que se tu não movimentar a holding patrimonial em 2 anos, ou não tiver uma atividade imobiliária 2 anos antes e 2 anos depois, tu poderia isentar a questão de ITBI também, né? Então, mas agora tem mais uma discussão no STF, porque via de regra o ITBI algumas prefeituras têm cobrado, outras não. Isso aí tá assim uma salada de frutas, vamos dizer assim, né? Tem vários posicionamentos, né? Mas de arrancada, via de regra, ela tem um custo importante. Mais elevado. Então é preciso ter também essa compreensão do longo prazo, né? Eu estou disposto a investir agora para no longo prazo talvez ganhar. Exatamente. Isso e muitas vezes isso afasta, né? É determinante até para afastar, né? Sem dúvida. Pode ser sim. Já aconteceu. Que o cara acha que, não, só vou lá dar para o meu contador, ele faz a documentação, me cobra X e deu. Não, acho que então... Tem uns custos bem importantes. Bom, eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade ímpar, porque esse assunto ele é muito amplo, né? Principalmente quando a gente trata de um negócio que, bem organizado, tem um fundamento excepcional, como vocês já manifestaram. Mas a gente tocou muito nesse aspecto do crime mesmo, né? De quando há uma intenção, porque isso, como eu disse, era muito forte. Mas à medida que a gente vai conversando e com a forma como vocês estão colocando, e se mais profissionais tiverem esse posicionamento, fica muito mais fácil de se lidar com essas coisas, porque as confusões vão ser menores também, né?
E eu acho que essa sinergia que nós estamos tendo aqui nesse programa, ela demonstra quanto um e outro se precisam para tratar desse assunto. E eu sou um privilegiado por ter tido a oportunidade de trazer vocês dois aqui, que são pessoas que eu conheço, tanto de forma pessoal como também profissional. E a gente poder tratar desse assunto. Então, eu gostaria de convidar tanto um como o Raul e o Leandro. Agora, como tu iniciaste, eu vou deixar para o Raul, então, fazer suas considerações finais. Lembrando, aliás, onde é que se consegue esse teu livro aqui? Agora eu vou fazer um merchandise, né? Vamos lá. Ele está à venda no site da editora Marcial Pons. É uma editora espanhola, mas com base aqui no Brasil também. Então, só jogar no Google ali, Marcial Pons, vai aparecer o link da compra do livro. E claro, jogou o nome ali, o nome do livro, sim, e sim. o meu nome vai aparecer. Lavagem de dinheiro. Pô, esse nome aqui joga muito, né? Joga pro universo, hein? Joga pro universo. Para alguns já chega a dar uma tremidada, dá uma tremenda, né? Mas é um tema importante aí para se conhecer, porque é cada vez mais presente no nosso dia a dia e às vezes as pessoas nem sabem o quanto. Mas enfim. Eu gostaria de te convidar para tu fazer tuas considerações finais, e se tu quiser passar também o teu arroba do teu consultório, teu escritório, por favor, sinta-se muito à vontade, Raul, e olha, novamente muito obrigado. Tu acredita que fazia tempo que a gente estava conversando para fazer esse encontro de hoje, né? Difícil bater a agenda hoje em dia, né? Não, é difícil, viu? Mas conseguimos. Então... a correria é grande. Mas enfim, que bom que deu certo, Jorge. Sempre um prazer muito grande estar aqui contigo. Claro que eu espero retornar muitas outras vezes. Faremos isso. E junto com o Leandro, melhor ainda, né? Mas vamos lá. Eu acho que uma questão muito importante, e eu gosto de bater muito nisso, é a prevenção, né? Quer dizer, a gente tem uma cultura muito incipiente ainda. No Brasil e Rio Grande do Sul, talvez mais ainda. Na minha área, especialmente, que é análise preventiva. Tá? Eu preciso estar bem assessorado para não praticar qualquer tipo de ilícito ou ter qualquer tipo de problema. Tá? Eu acho que esse é o caminho mais seguro. Mas as coisas geralmente costumam chegar até o meu escritório quando, enfim, já está bastante problemático, né? Então, eu gosto muito dessa tônica, né? A prevenção. Procura um contador, procura um advogado para tentar estar bem assessorado em qualquer tipo de transação relevante que você vai ter na sua vida patrimonial, principalmente aqui, né? Então, eu acho que isso é um grande fator. E, claro, deu problema, está bem assessorado, né? Tanto com um advogado, com um contador, com um corretor, a área que for, né? Para resolver esse problema. E, enfim, deixo à disposição aí também o contato do escritório, é @RitterLinhares, o contato do escritório. Estamos sempre à disposição. Que bom. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Meu caro Leandro, por favor. Vamos lá. Queria te agradecer, Jorge, pelo convite, né? Muito obrigado. Acho que foi muito válido o bate-papo, ainda mais na presença do Dr. Raul. Queria agradecer também o presente do livro. Tá? Muito obrigado. Vai ser de grande valia aí aprender um pouquinho aí com o Dr. Raul, né? Muito, muito bom. Espero que sim. Com certeza será. E em linha, então, eu gostaria também de colocar que a holding é um instrumento muito importante, né? Lícito, né? Então, procurem bons advogados, bons contadores, que com certeza vocês vão fazer bons negócios, né? Então, analisem bem, né? Tenham uma precaução importante também, né? E tenham tudo organizado para daí sim, né? Fazer o cálculo, ver a viabilidade, né? Ver a situação futura, ver se vale a pena, né? E aí, em prol dessas informações, né? Com isso junto, né? Tomar a melhor decisão aí junto com os seus parceiros aí. Muito obrigado. Tudo para transformar o Brasil num país melhor, em todos os aspectos. Muito bem, nós estamos chegando ao final desse podcast que rendeu bastante, porque a gente sempre trata aqui a nível de empresários, pessoas ligadas à indústria, escritórios de contabilidade, enfim, de uma maneira geral, e não pode se deixar
também a parte advocatícia, tão importante, tão necessária e às vezes tão salvadora também, né? Em muitos casos assim. Mas a gente fica muito feliz por ter tido essa oportunidade de vocês se manterem conosco todo esse tempo, porque o programa ele tem esse propósito de transformar aquilo que de repente pode ser algo difícil em algo fácil. E essa é a tônica do programa. Principalmente quando tu tens dois bons convidados. O papo foi de boteco, foi mais ou menos assim, um assunto difícil, mas procuramos, e eles fizeram muito bem, tornar esse assunto pesado com muita leveza. Portanto, muito obrigado. Estejamos em paz, estejamos com Deus e até um próximo podcast é negócio.rs. Uma boa noite.